Fazia tempo que eu não perdi um lote por contaminação, mas dessa vez aconteceu o pior. Eu não perdi um lote, eu perdi dois. Tudo pro ralo. Como que foi acontecer uma coisa dessa? De toda experiência ruim, a gente tem que tentar tirar alguma coisa boa, pelo menos algum conhecimento para não repetir isso no futuro. Então, no vídeo de hoje a gente vai estudar as principais formas de contaminação na cerveja, como elas acontecem, aonde elas acontecem, como prevenir, como identificar e o que aconteceu comigo. Bora lá? Eu tenho que começar esse vídeo dizendo que não é fácil contaminar cerveja. Eu me pego discutindo muitas vezes com amigos que fazem cerveja faz tempo e é uma coisa meio que comum a todos nós, assim. A gente fala, nossa, não é fácil contaminar cerveja. Mas existe um grande suporte teórico para isso também, né? A literatura científica nos mostra que realmente não é fácil. A não ser que o Atanásio faça. Não, mas o Atanásio melhorou, gente. Ele não tá mais contaminando cerveja, mas antigamente todas. Mas por que é difícil contaminar a cerveja? Bom, existem 5 fatores que tornam ela meio blindada a praticamente qualquer tipo de contaminação, só sobrando alguns micro-organismos específicos que conseguem realmente se propagar nela. A cerveja, ela tem pH baixo, fica ali em torno, tirando as sours, né, mas a maioria das cervejas, elas ficam ali em torno de 3.9 a 4.3, 4.4. A gente não sente que a cerveja ela é uma bebida ácida, mas ela é uma bebida ácida. E para a maior parte dos micro-organismos, esse pH já é suficiente para impedir a propagação. Outro fator muito importante é que a cerveja ela é uma bebida alcoólica, e álcool impede crescimento de micro-organismo e até mata micro-organismo. A gente é muito acostumado com a Saccharomyces, que tem certa tolerância, mas para muitos micro-organismos, 0,5% de álcool já é uma quantidade bastante elevada. Em terceiro, a gente tem o lúpulo. O lúpulo que ele é um bacteriostático, ele impede o crescimento de bactérias, mas impede o crescimento de algumas bactérias específicas, principalmente bactérias gram-positivas. Então, nossas cervejas elas são bastante lupuladas, mas alguns micro-organismos, 5 ppm de alfa-ácido, que daria 5 IBU, já é suficiente para impedir o crescimento. Mas também, né, não é aquela maravilha assim que falam, cerveja, o lúpulo é usado na cerveja porque é um agente antimicrobiano. Não, isso é mais mito. O lúpulo é uma das 5 coisas que transforma a cerveja em uma bebida microbiologicamente bastante segura e bastante estável, mas não é, o lúpulo sozinho não faz muita coisa não. O quarto ponto é a grande quantidade de CO2 aliada à baixa quantidade de oxigênio. A baixa quantidade de oxigênio por si só já impede os micro-organismos aeróbios de se propagarem, né? Junto com essa alta concentração de CO2, impede um monte de reações bioquímicas de acontecerem e só micro-organismos que tiveram uma evolução para esse meio conseguem realmente se desenvolver no meio de tanta pressão e de tanta pressão de CO2, eu quero dizer, né? E de tanta concentração de CO2. E por fim, mas não menos importante, é que a cerveja é uma bebida onde já se desenvolveu um micro-organismo. E esse micro-organismo ele consumiu as principais fontes energéticas. Então, a maior fonte de carbono, né? As maiores fontes de carbono já foram consumidas, as fontes de carbono de mais fácil assimilação, então maltose, glicose, frutose, foi tudo consumido. Alguns micronutrientes, minerais, a levedura ela consumiu tudo. O que sobra lá dentro como fonte energética são carboidratos mais complexos, pentoses, polissacarídeos, amido até às vezes, e não são todos os micro-organismos que conseguem metabolizar esse tipo de substrato. E frente a todos esses fatores, sobra uma quantidade mínima de micro-organismos que têm capacidade realmente de crescer e se desenvolver, falando assim na cerveja pronta, né? Não estou falando no mosto, não estou falando no malte, falando na cerveja pronta. E eu acho que tem uma coisa bastante importante para ser falada, que é que esses micro-organismos eles não são patógenos. Eu tinha muito medo quando eu comecei a fazer cerveja, porque estou propagando um micro-organismo aqui, e se eu propagar um outro micro-organismo patógeno? Então, eu vou até parafrasear aqui um livro, porque essa é uma informação muito relevante, né? Fazendo uma tradução livre aqui. Até hoje, nenhum micro-organismo patogênico foi encontrado
que se proliferasse em cerveja. Porém, ele faz uma ressalva, né, que alguns micro-organismos que formam esporos, que é uma forma mais protegida, conseguem sobreviver a essas condições bastante adversas. Ela dá o exemplo aqui de alguns coliformes e alguns baciloceros. Então, os micro-organismos patógenos, segundo o livro, né, Handbook of Brewing, Food and Science Technology, não existe informação sobre micro-organismo patógeno que consiga se propagar na cerveja. No máximo, sobreviver ali na dele em condições bem ruins. Então, a gente tem alguns poucos micro-organismos que sobrevivem e algum deles está aqui dentro. Algum deles contaminou essa cerveja. Se a gente conhecer as características deles e o que eles implicam na cerveja, talvez a gente consiga identificar e até saber como se prevenir da contaminação por eles. Eu vou falar de alguns micro-organismos aqui e eu tenho uma live com o Leandro do Cerveja Fácil onde eu falo por 1 hora e pouco, talvez 2 horas sobre eles. Vou fazer uma versão resumida, qualquer coisa, se você tiver mais interesse, vai lá. Mas a gente ainda vai continuar com mais um episódio aqui sobre contaminação. A contaminação microbiológica na cerveja é causada pela presença de algum outro micro-organismo que vai metabolizar e ter produtos de metabolismo que são distintos e que não são agradáveis a nós. Bactérias láticas são responsáveis por praticamente todas as contaminações que ocorrem em cerveja. 90% das contaminações são associadas a bactérias láticas. E dentro das bactérias láticas a gente tem duas principais, os lactobacilos, conhecidos de todos, e os pediococcus, que eu acho que muita gente conhece também, que é usado em uma cerveja ou outra. Esses micro-organismos, eles são tolerantes a um pH baixo, que é uma das proteções da cerveja, razoavelmente tolerantes ao álcool e o pior, estão presentes em todo lugar. Pega o malte ali, termina a tua cerveja, deixa o malte já usado, né, que ele tem bastante açúcar ainda, deixa ele exposto ao ar, ele começa a azedar. Ou melhor ainda, quando a gente faz sour por meio de kettle sour, o que a gente usa como fonte de micro-organismo? A gente usa a própria casca do malte. Então, na casca do malte está cheio desses micro-organismos que podem acidificar a cerveja, que são os lactobacilos, que são um tipo de bactéria lática. As bactérias láticas elas são anaeróbias, porém elas são tolerantes ao oxigênio. Existem algumas bactérias que elas não conseguem se propagar em presença de oxigênio. Já não, os lactobacilos, os pediococcus, eles conseguem se propagar. Não é o ideal para eles, mas eles conseguem. E 50% das contaminações são causadas por um lactobacillus específico, que é o Lactobacillus brevis, que é, por sinal, o que está na casca do malte a maioria das vezes. Como saber se sua cerveja teve contaminação por lactobacilo? Bom, você já tomou sour. Então você sabe como que as características de uma sour, e uma sour foi acidificada por lactobacilo. A cerveja que passou por contato com o lactobacilo, ela vai ficar mais ácida, ela tende a ficar turva, ela tende a ter menos estabilidade de proteína. Alguns lactobacilos fermentam amido, que pode impactar em superatenuação da cerveja também. E ainda alguns lactobacilos, como o casei, que é o do Yakult, eles podem produzir diacetil, mas as características principais, então, de uma contaminação com lactobacilo é a acidificação, é aquele aroma lático, né? Porque o ácido lático ele tem um aroma bastante específico, que muita gente associa com iogurte, com queijo. Para mim, embora tenha no iogurte e no queijo, eu não consigo fazer essa relação tão direta. Turbidez, talvez queda de proteína, mas não é obrigatório. E muito parecido com as características de uma sour. Os pediococcus, que também são uma classe de lactobacilos, eles conseguem acidificar até mais a cerveja, né? A gente usa, às vezes, quando vai fazer uma cerveja que vai ser muito, muito ácida, mas os pediococcus, eles têm sempre uma produção muito, muito elevada de diacetil. Então, se está ácido e está com cheiro de manteiga, é pediococcus. Até quando vai utilizar ele na cerveja para acidificar, tem que utilizar com breta junto, porque a breta consome diacetil. O pediococcus ele é interessante, ele produz um efeito chamado thickness of beer, que em um momento do seu ciclo de vida ele espessa muito a viscosidade da cerveja. Eu já tive uma contaminação assim lá nos meus primórdios da cerveja. Eu falei, meu Deus, como que eu fiz uma cerveja tão encorpada? Mas na real era uma contaminação por pediococcus. Ela desce, parece um óleo de motor ali. E continuando em bactérias que tem como foco azedar o mosto, a gente pode entrar aqui com as bactérias acéticas. As bactérias acéticas elas também tem dois grupos de bactérias, né, a Acetobacter e a Gluconobacter,
e elas têm como característica produzir ácido, mas não ácido lático, e sim ácido acético. É muito fácil detectar esse tipo de contaminação. Ácido acético é vinagre, se tiver um cheiro de vinagre, e é engraçado que algumas pessoas às vezes associam com azeitona, eu não consigo fazer essa associação. E essa bactéria, ela tem uma característica muito especial. O substrato dela é o álcool, então sabe, a falta de energia ali, a falta de açúcar é um problema para se desenvolver micro-organismos. Mas e se o micro-organismo come álcool? É isso que eles fazem. Só que tem uma característica que impede a propagação delas. Para ela conseguir consumir o álcool, ela precisa de oxigênio. Ela é uma bactéria anaeróbia necessária. Então, se você tem ácido acético na tua cerveja, você tem oxigênio na sua cerveja. O mesmo vale para Brettanomyces. Brettanomyces também faz ácido acético, mas ácido acético só é feito na presença de oxigênio. Até se você quiser fazer vinagre de vinho, a única coisa que você precisa fazer é deixar o vinho aberto ao ambiente. Essas bactérias elas estão no ambiente normalmente, ela vai cair no vinho, e se o vinho estiver aberto, vai começar a acidificar o vinho e vai transformar em vinagre. E a mesma coisa vale para cerveja também. Daria para fazer, na teoria, um vinagre de cerveja pelo mesmo processo, simplesmente deixando a cerveja aberta em contato com o oxigênio. Posso dizer que essas duas classes que a gente falou até agora são provavelmente a maior parte das contaminações que você vai ter em cerveja. A gente tem outras que eu vou até englobar numa categoria de outras aqui, para o vídeo não se estender muito, mas elas se desenvolvem em condições muito mais específicas. E isso falando de bactéria, não estou falando de Brettanomyces ainda, tá? Que é uma levedura. Seguindo, a gente tem a classe das enterobactérias. Elas são bactérias anaeróbias facultativas, mas elas têm a característica de serem pouco tolerantes a álcool. Então, em geral, elas só vão contaminar cervejas com menos de 2% de álcool. Que eu quase nem queria falar dela, mas como a gente tá eu tô nessa ideia, né, de fazer bastante cerveja pouco alcoólica, eu tô com algumas fermentando agora, então acho que vale a pena falar um pouquinho. As enterobactérias, elas são uma fonte microbiológica de produção de DMS. Então a gente sempre associa a produção de DMS com o malte, né, com a fervura, mas pode ter origem microbiana também. DMS e dimetilsulfito, que é um cheiro de fósforo, ovo podre, talvez, né? Não, se tiver em grande intensidade, talvez ovo podre. E seguindo, nós temos os pectinatos. Os pectinatos são uma causa até frequente de contaminação, segundo a referência que vai estar linkada aqui embaixo. O que não for lactobacilo provavelmente é pectinato, no resto vai dar, se juntar todas as outras, vai dar provavelmente, sei lá, menos de 5% de probabilidade de contaminação. Essas são bactérias que elas são necessariamente anaeróbias, só que a condição da cerveja ela é bastante anaeróbia, né? Você está lá no fermentador, o fermentador fechado não tem presença de oxigênio, pelo menos não é desejável. Esse tipo de contaminação é a pior possível, ela dá aroma de ovo podre, de vinagre, de bueiro, de tudo possível assim de ruim. Ela está limitada ali também a não ter fontes de energia tão disponíveis na cerveja, né? Porque a levedura, a Saccharomyces, ela já consumiu tudo, mas ela consegue consumir alguns subprodutos como glicerol, piruvato e principalmente em associação com as bactérias láticas, ela consegue consumir o lactato. Olha que legal, então você pode ter Legal, não tem nada de legal, né? Não é incomum achar uma contaminação dupla, porque aí ela vai ter uma fonte real de energia para se propagar. Você tem uma contaminação inicial por lactobacilos, esses lactobacilos vão produzir o lactato, e esse lactato vai ficar lá na cerveja, e esse micro-organismo ele vai lá e consome o lactato para se reproduzir. E para finalizar as contaminações por bactérias, a gente tem uma que o nome é bem legal, né? A megasfera. É uma contaminação muito, muito ruim, infelizmente acontece em pouquíssimas vezes. É também um micro-organismo que é estritamente anaeróbio, não pode ter oxigênio na presença, mas, mais uma vez, é a característica da fermentação da cerveja. Felizmente, esse micro-organismo também é bastante sensível ao etanol, então vai aparecer principalmente em cervejas pouco alcoólicas, só que os aromas, os off-flavors associados a esse micro-organismo são off-flavors bem ruins. Vem o butírico, vem o isovalérico, butírico que é o vômito de bebê, né, e o isovalérico, muito associado a lúpulo, mas pode ser produzido por micro-organismos também, associado àquele cheiro de queijo, de
de queijo velho. Então essas foram as contaminações por bactérias. Vocês podem ver, elas têm condições específicas para acontecerem e elas têm efeitos específicos. E a gente tem outras contaminações que não são exatamente por bactérias, mas são por outras leveduras. E dentro de contaminações de outras leveduras, a gente tem as contaminações por leveduras Saccharomyces e por leveduras não Saccharomyces. A Brettanomyces é uma levedura, então a Brettanomyces é uma fonte de contaminação. O problema é que as leveduras, elas, em sua maioria, né, as leveduras contaminantes, elas crescem exatamente nas mesmas condições da cerveja. Então não são igual às bactérias que acontece se tem ar, acontece se não tem ar, acontece se tem isso, acontece se tem aquilo. Não, as leveduras elas podem propagar nas mesmas condições. Bom, Brettanomyces é muito conhecido de nós cervejeiros. Ela não é comum acontecer uma contaminação espontânea por ela, pelo menos aqui, né, nas nossas condições. Ela tem características bem peculiares, ela tem aquele aroma de bastante rústico, né, de celeiro, de cavalo, que as pessoas falam, de suor de cavalo. Eu não percebo nada disso, porque eu não tenho esse background rural aí para ter essa referência, né? Eu acho bastante agradável quando usado de forma correta. Eu gosto muito de cerveja com Brettanomyces, mas se não for desejado, ela é uma contaminação. A Brettanomyces ela também pode produzir ácido acético, mas em presença de oxigênio. Então a maior parte da produção de ácido acético sempre ocorre em presença de oxigênio. As Brettanomyces elas também podem ser leveduras superatenuantes, então elas consomem os restos de açúcares que tem que a Saccharomyces não conseguiu metabolizar. Então você pode ter uma contaminação bem lenta, que você não vai perceber em um primeiro momento, mas aos poucos ela vai consumindo esses outros nutrientes, vai se propagando e pode gerar explosão de garrafa, e pode gerar até uma contaminação um pouco tardia. Você acha que a cerveja está certa, se você for uma cervejaria comercial, manda ela para distribuição, e aí a contaminação ela se dá fora da cervejaria. A contaminação não. A contaminação se deu dentro da cervejaria. A exposição da contaminação se dá fora da cervejaria. E falando em levedura superatenuante, a gente tem contaminação por Saccharomyces superatenuantes. Saccharomyces cerevisiae, ela tem uma modificação num genezinho lá, o STA, que faz ela produzir amiloglicosidase. Então ela é capaz de quebrar as dextrinas e transformar as dextrinas em açúcares fermentáveis para uma Saccharomyces normal. Então a presença de uma concentração mínima desses micro-organismos é capaz de não alterar muitas características da cerveja em um primeiro momento, mas de continuar metabolizando, e aí causar explosões, dependendo das condições. É muito comum ela turvar a cerveja, porque ela continua ali fazendo o processo de metabolismo, e geralmente elas não é necessário, mas geralmente elas decantam muito pouco, então são cervejas que geralmente ficam mais turvas. E igual às Brettanomyces, você pode usar essa levedura de propósito na cervejaria para produzir cervejas super atenuadas. Em geral, elas levam a atenuação final para a FG, né, para baixo de 1000. Algumas leveduras de Saison, elas têm esse gene expresso e elas atenuam bastante a cerveja, muito mais do que uma atenuação normal. São basicamente essas as formas de contaminação da cerveja. Pode ter um ou outro micro-organismo a mais, mas eles são responsáveis por casos muito pontuais. Então eu quero falar um pouco da minha cerveja. O que aconteceu com ela? Bom, eu fui fazer esse vídeo aqui e eu comecei a investigar, né? Eu falei, bom, eu tenho que falar o que aconteceu com a minha cerveja, da onde veio a contaminação. E eu confesso que foi uma coisa bem legal, porque não é fácil detectar. Às vezes as pessoas podem ter um pensamento errado, que eu vou pegar ali o microscópio, tem um microscópio ali atrás, que eu vou pegar ali o microscópio e eu vou olhar na lâmina e eu sei, não, aqui ó, foi enterobactéria, certeza. Não é fácil assim. Na verdade, é bastante difícil identificar um micro-organismo. A gente tem análises que são fáceis e rápidas, fáceis entre aspas, em laboratório é fácil, que são as análises de PCR. Inclusive a mesma usada para detectar o coronavírus lá no começo, que é basicamente uma análise de DNA. Bom, eu não tenho como fazer uma análise de DNA aqui. Então, para identificar um micro-organismo, a gente vai ter que ver todas as características, analisar tudo o que aconteceu e tentar associar com as características que cada micro-organismo contaminante dá.
Então eu fiz aqui, eu até escrevi aqui, ó, investigação da contaminação. Vou falar todo o meu curso aqui da contaminação para vocês. Como que aconteceu? Primeiro eu fui fazer uma cerveja, eu tenho um vídeo dela aqui no canal, é a Bohemian Pilsner, foi feita há mais ou menos 3 meses e meio a mais. Que o nome da cerveja era The Perfect Bohemian Pilsner, que de perfeito não teve nada, né? Ficou muito longe. Bom, a levedura que eu utilizei para essa cerveja foi uma lama emprestada de um amigo, essa lama era da Urquell, a mesma da Urquell, né? Acho que provinda da Bio4, já era uma lama de segunda geração. Chegou aqui em casa, eu fiz starter com ela. Então, sempre que a gente propaga, né, ou a gente reaproveita, a gente tem muita chance de ter um ponto de contaminação aí no meio. Depois na fermentação, a fermentação ela foi aparentemente normal. A OG foi ali por volta de 1051, a FG foi por volta de 1011. Isso considerando a FG olhando no refratômetro, né? Depois da fermentação, o que eu tive foram problemas enormes de decantação. A cerveja não clarificou e, por sinal, não clarificou até agora. Tá aqui a cerveja, ó. Bom, sensorial. Quando terminou a cerveja, né? Fui lá tomar, o sensorial ele não estava o esperado, mas não estava ruim. Tava um pouco estranho, mas se vocês lembrarem, eu peguei um malte errado para fazer aquela cerveja. Então eu estava associando essa diferença de sensorial do esperado para o que estava com esse malte errado. Mas a cerveja ela não estava ruim. Aí eu fiquei um bom tempo sem beber nada, passei 30 dias sem beber. Fui lá tomar ela e, nossa, a cerveja estava totalmente diferente. Parecia ácida, adstringente, acetaldeído, totalmente turva. Falei, putz, cara, o que aconteceu aqui? E nesse tempo, enquanto eu não estava bebendo muito, eu usei essa lama para fazer uma outra cerveja, a cerveja de café, que contaminou também. Olha que maravilha, não fazer as coisas certas, acontece isso, né? Bom, ela tem acetaldeído, ela tem acidez. Bom, tem acidez, fui lá, peguei o pH-metro, pH normal. Ela dá uma impressão de acidez, ela parece que ela está ácida, não muito ácida, mas ela parece que ela está ácida, mas não está. Não tem acético, não tem butírico, não tem nenhum aroma muito estranho, o único aroma mais estranho mesmo é acetaldeído, a maçã verde. E o pH-metro eu calibrei ele, coloquei aqui, achei estranho, porque na minha impressão ela está meio ácida. Ela está uma cerveja bastante seca, e bastante astringente e bastante seca. Fui avaliar a FG de novo, a estimada pelo refratômetro, mas eu tinha as OGs delas, né? As duas cervejas FG 0.998, 998, as duas. Então teve super atenuação, a cerveja super atenuou. E eu pensando aqui, né? Bom, então se ela teve a super atenuação, eu posso ter o lactobacilo, que provoca bastante atenuação, posso ter Brettanomyces, eu posso ter alguma levedura super atenuante, alguma variedade de astáticos. Não está ácida. Então não é lactobacilo. Não tem. Se eu puxar aqui não vai ficar bonito, né? Não tem aquelas características rústicas, não tem ácido acético, não tem nada. Muito difícil. Não é Brettanomyces, sem chance de ser Brettanomyces. O que sobrou? Alguma Saccharomyces diastática. Ah tá, eu posso colocar mais uma prova ainda. Eu fui olhar ela no microscópio. No microscópio eu não consegui ver nada além de Saccharomyces. Mas lembrando, o microscópio não é uma boa fonte não é confiável. Então, me sobrou só isso. Olha como que é o caminho para descobrir o culpado. Agora, o que eu não consigo descobrir e não consegui até agora é da onde veio esse ponto de contaminação. Então mandei mensagem para o amigo que me emprestou a lama, conversei com ele falou, não, já usei essa lama mais de uma vez e eu não tive nenhum problema. E é verdade, eu vou lá tomar cerveja com ele, tá? Coisa fina, esse Bohemian Pilsner dele, ó, parabéns, Paludo. Então a contaminação provavelmente foi aqui em casa. Mas como? A princípio não usei nenhuma Saccharomyces diastática aqui. Mas será? Então no próximo vídeo eu vou aprofundar nessa investigação e vou fazer um vídeo só sobre a Saccharomyces diastática. Seja pro bem ou seja pro mal. E vocês já tiveram algum problema de contaminação? Se tiver um problema de contaminação, é muito difícil saber. Mas com essas características que a gente falou até agora, você consegue determinar e deixar aqui nos comentários qual que foi e como que você chegou nisso? Se foi útil para vocês esse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Eu vou jogar minha cerveja fora, infelizmente, mas a gente sempre tem que ter um aprendizado. Muito obrigado e até a próxima!